Então tá. Graças a Deus, meus irmãos, é um prazer estar com vocês nesta noite, para juntos aprendermos mais da boa e maravilhosa palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a voz, a palavra de Deus. Amém? Então, o tema da nossa mensagem nesta noite é a aplicabilidade dos dons espirituais. A aplicabilidade dos dons espirituais. E o texto base que a irmã Jéssica vai estar lendo com os irmãos está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. O texto base da pregação nesta noite está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Pronto, vamos estar lendo, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Graças a Deus. O tema da nossa pregação nesta oportunidade é a aplicabilidade dos dons espirituais. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta. Paulo, ele visita a cidade de Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele fica 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses nesta cidade, ali abrindo uma igreja, o trabalho do Senhor. E com a ajuda de alguns cooperadores, como Áquila, Priscila e, posteriormente, Apolo, Paulo inicia ali uma igreja na cidade de Corinto. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreve 4 cartas à igreja de Corinto, mas Deus, pela sua soberana vontade, que é boa, agradável e perfeita, ele permite que apenas 2 cartas chegassem até nós. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve essa primeira carta com base em algumas informações que ele tem da situação problemática que a igreja de Corinto se encontrava. E quem informa Paulo disso? Alguns membros da família da casa de Cloe, que era uma irmã da igreja de Corinto, informa Paulo acerca dos problemas que a igreja estava enfrentando, naquela situação. E também alguns outros irmãos que vão aparecer no capítulo 16 dessa primeira carta vão informar Paulo da situação difícil que a igreja se encontrava. Para os irmãos terem uma ideia, todas as igrejas do Novo Testamento, que Paulo escreve uma carta, tinham um problema que Paulo escreve para sanar, para resolver essa problemática. Mas a de Corinto é a única igreja que tem vários problemas. Então, ela era uma igreja difícil, uma igreja problemática, porque ao invés dela influenciar o mundo, a sociedade corrompida de Corinto,
era a sociedade corrompida de Corinto que estava influenciando a igreja. Então, Paulo escreve para resolver vários problemas. Dentre esses problemas que Paulo ele escreve para resolver, na sua primeira carta, Paulo fala sobre dissensões, sobre contendas, sobre impureza, sobre imoralidade, sobre casamento, capítulo 7, que é um texto lá muito conhecido, sobre idolatria, santa ceia, arrebatamento da igreja, amor e sobre os dons espirituais, que nós vamos falar agora, pela graça de Deus e para a sua glória, em nome de Jesus. Antes disso, nós aqui queremos falar que há 3 classificações acerca dos dons espirituais. Há 3, né? Nós dividimos assim: há dons espirituais. Primeiro grupo, dons espirituais propriamente ditos. Segundo grupo, dons ministeriais ou dons espirituais de ministério. Terceiro grupo, dons de serviço ou dons espirituais de serviço. Qual é o texto que fundamenta os dons espirituais propriamente ditos? O que a irmã Jéssica leu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Você vai ler lá 9 dons que a nossa irmã leu, que são dons espirituais propriamente ditos, né? O segundo grupo são dons de serviço, ou dons espirituais de serviço, que está na carta de Paulo aos Efésios, ou melhor, aos Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8. A nossa irmã vai estar lendo esses dons que está em Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8, que são dons de serviço, ou dons espirituais de serviço. Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8. Que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação e ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Muito bem, então aí são dons de serviço. Note, né, que no começo ele cita alguns dons espirituais propriamente ditos, que aparece na lista, né, do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Mas no verso 7 e 8, né, do capítulo 12 de Romanos, versos 7 e 8, que a nossa irmã Jéssica leu, são dons específicos sobre serviço, mordomia cristã, serviço na casa de Deus, ok? Então, esses dons que está em Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao 8, e de forma específica, versos 7 e 8, são dons chamados de dons de serviço ou dons espirituais de serviço. Agora, a nossa irmã vai ler o terceiro texto bíblico, que está em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. Efésios 4, versículos 11 e 12 vão nos trazer os dons ministeriais ou dons espirituais de ministério, que é um outro grupo já, é uma outra classificação, ok? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o 12. Agora o 12. Isso. Então, a nossa irmã leu os versos 11 e 12 do capítulo 4 de Efésios. Esses dons que aparecem aqui, né, são dons
ministeriais ou dons espirituais de ministério. É um outro grupo. Então, só aqui, revisando, há 3 grupos de dons espirituais, né? Primeiro grupo, que vamos falar hoje, pela graça de Deus, os dons espirituais propriamente ditos. O texto que fundamenta esse grupo está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, tá certo? Segundo grupo, dons de serviço, está em Romanos, capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, e de forma específica, os 2 últimos versículos, 7 e 8, ok? E o terceiro grupo, que são dons ministeriais, Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, ok? Amados irmãos, se você tiver um pouco de atenção, você vai perceber que o capítulo 12 todo, né, ele vai trazer esses dons juntos. O capítulo 12 completo, né, em todos os seus versículos, vai trazer dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço, ok? Mas nós, nesta hora, queremos falar de forma específica sobre os dons espirituais propriamente ditos. Paulo escreve essa carta, né, à igreja de Corinto. E ele começa falando sobre o uso dos dons. Irmãos, existe uma forma certa de usar os dons espirituais, né? Nós nunca podemos usar os dons espirituais de forma errada, com a motivação errada. Nós não podemos usar os dons espirituais para projeção humana ou para autopromoção. Os dons são usados para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Quando eu uso esse dom para minha autopromoção ou para projeção humana, eu estou errando, eu estou pecando, né? Um exemplo disso foi o que aconteceu na história da igreja no país de Gales, né? Ali houve um grande avivamento no século XX e o evangelista Evan Roberts foi o homem que Deus usou para que ali houvesse um grande avivamento, um grande avivamento, um grande despertamento de Deus para aquele país, né? Ali mais de 100 mil almas se converteram a Jesus. Só que depois disso, a igreja não soube dar continuidade ao avivamento, porque a igreja não soube usar os dons espirituais. Sabe por quê? Porque começou a haver um mau uso desses dons. Usavam esses dons, depois disso, para autopromoção, para projeção humana. Sabe o que aconteceu? Começaram a fazer o culto à personalidade, não o culto a Deus. O culto ao eu, ao ego, à minha própria personalidade, e não culto a Deus. E por causa disso, acabou-se o avivamento. Então, isso é um exemplo. Quando houve lá no país de Gales esse avivamento, bares foram fechados, jogatinas se acabaram, clubes se fecharam, o povo estava sedento, faminto por mais de Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela genuína manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Mas quando os irmãos tiveram a responsabilidade de dar continuidade a isso, eles não souberam por quê? Porque fizeram mau uso dos dons espirituais. E mais uma coisa, quando um cristão ele usa o dom espiritual de forma errada, ele pode gerar heresias e modismos. Eu vou repetir. Quando um cristão faz o mau uso dos dons espirituais, ele pode gerar heresias e modismo. Aqui um exemplo de modismo. Quem conta esse exemplo é o pastor Luiz Saião, bem conhecido, professor e mestre da palavra de Deus, Luiz Saião. Ele conta que um cristão na China, que é um país que persegue os cristãos, um cristão na China, ele foi preso pela polícia porque era cristão. E foi pego ali pela polícia e o colocaram de cabeça para baixo.
e deram uma surra nele, para que ele negasse o nome de Jesus. Mas ele, né, era novo convertido, e Deus, sabendo disso, encheu aquele crente ali naquela hora, naquele momento, naquela situação, do poder do Espírito Santo. Ele foi ali cheio do poder de Deus, revestido, para que justamente não negasse o nome de Cristo, para que ele ficasse firme ali, perseverante naquela situação difícil. E o colocaram de cabeça para baixo, deram uma surra nele, mas enquanto a taca comia, ele estava firme, cheio do poder de Deus e não negou o nome de Jesus. E venceu aquela situação difícil. Mas sabe o que aconteceu? Depois que passou aquela situação difícil, ele começou a ensinar assim: meu irmão, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, é só ficar de cabeça para baixo. Ou seja, ali ele criou um modismo. O que é o modismo? É quando eu pego uma experiência minha, particular, pessoal, e quero generalizar, e quero transformar em doutrina. Isso é errado. Isso é modismo. Então, quando eu faço mau uso do dom espiritual, eu posso criar um modismo. E isso não agrada a Deus, porque isso não é correto. Amém? Irmãos, também sobre os dons espirituais, é importante que se diga o seguinte, que dom espiritual não é aferidor de espiritualidade, de santidade e de maturidade. Não é porque uma pessoa que é usada por Deus com dons espirituais, isso não quer dizer, isso não significa que a pessoa está em santidade, que a pessoa tem maturidade e que a pessoa tem uma espiritualidade com Deus. Não, não quer dizer. A igreja de Corinto tinha carisma, tinha os dons, mas não tinha caráter. E por isso recebe o ensino de exortação, de advertência e de admoestação do apóstolo Paulo. Também sobre os dons, é importante que se diga que há 4 grupos acerca dos dons espirituais. Há 4 grupos acerca dos dons espirituais, né? Há os cessacionistas, é o primeiro grupo, cessacionistas. Essa palavra vem daqueles que acreditam que os dons cessaram. Por isso são chamados de cessacionistas, porque eles dizem que os dons cessaram, né? Foram só para aquele tempo, foram só para a igreja primitiva, foram só para a igreja de Atos dos Apóstolos e ali cessou. Eles não creem na contemporaneidade, na atualidade dos dons. Um exemplo de homens que creem assim são muitos pastores da igreja histórica. Eu vou aqui citar um deles que nós amamos, que nós respeitamos e admiramos, o pastor Augusto Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos, ele é cessacionista, ele crê que os dons foram só para a igreja primitiva e não são mais para a nossa atualidade, né? O segundo grupo sobre os dons, o outro grupo, que é o segundo, acerca dos dons espirituais, são as pessoas que são ignorantes. Paulo fala sobre isso no começo do capítulo 12 da sua carta, para que não sejamos ignorantes acerca dos dons espirituais. Ou seja, esse grupo de pessoas, que é o segundo grupo, são pessoas que não sabem nada acerca dos dons espirituais. Eles são ignorantes, são analfabetos espirituais acerca dos dons espirituais. Não sabem nada, nada sobre os dons, né? Aí dá um terceiro grupo sobre os dons espirituais, que são os medrosos. Eles creem, eles sabem que existem os dons, eles sabem da realidade dos dons, eles sabem da atualidade dos dons espirituais, mas eles não querem se envolver com os dons. Eles têm medo dos excessos, eles têm medo de alguma coisa escandalizar alguém,
E por conta disso, eles não querem experimentar e não querem ter nenhum tipo de relação com os dons espirituais. E é o quarto grupo. O quarto grupo somos nós, a igreja pentecostal. Por exemplo, a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, pertence ao quarto grupo de pessoas. Que quarto grupo é esse? São os continuistas ou contemporâneos. Por quê? Porque nós cremos que esses dons continuam até hoje. Não foram apenas para a igreja lá de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, mas é para nós também, né? Ou seja, os dons não cessaram, os dons continuam. Nós cremos na continuidade, na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós cremos, né? Na contemporaneidade dos dons. Nós cremos que quando a igreja ora, a igreja busca a Deus, a igreja se prostra, adora, o céu se abre, milagre acontece, há poder de Deus, a cura divina, há milagre, e, acima de tudo, a salvação de almas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós cremos nisso. Então, nós somos pentecostais porque cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Esse grupo é chamado de os pentecostais clássicos. Por quê? Porque creem na atualidade dos dons do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, para você ter uma ideia, né, isso é tão importante, né, que um homem, um pregador do século XIX, ele era norte-americano, chamado Dwight Lyman Moody. Ele ouviu um outro pregador inglês chamado Buster Waller dizer assim: o mundo ainda não viu o que Deus vai fazer através de um homem que seja 100% consagrado e comprometido com Deus. E Dwight Lyman Moody ouviu o Buster Waller pregar assim, e ele falou assim: Deus, ele falou de um homem. Ele não falou de um homem inteligente. Ele não falou de um homem rico. Ele não falou de um homem que ocupasse um alto grau de status social. Ele falou um homem. E Moody orou assim: Senhor, eu quero ser esse homem. 100% consagrado a Ti, obediente à Tua palavra, fiel à Tua vontade. Irmãos, e Deus usou esse homem de uma tal forma, com a manifestação dos dons espirituais, que esse homem ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Para você ter uma ideia, o Dwight Lyman Moody, né, ele era um homem tão simples que quando ele ia para a escola dominical, ele não conseguia entender a aula. E o professor dele, chamado Eduardo Kimball, ia para a sapataria, porque Moody era sapateiro, ensinar Moody a lição que ele não entendeu. E Deus usou grandemente esse homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Eu me lembro de um outro pregador chamado Nick Cruz, né? Esse homem foi ganho por David Wilkerson, do famoso filme A Cruz e o Punhal, o Homem de Deus, né? David Wilkerson, quando foi ganhar esse homem para Jesus, que era um drogado, era um homem de gangue de Nova York, no século XX, né? Ele orou e orou assim: Senhor, me dá Nick Cruz para Ti, que ele seja salvo. E a Bíblia nos ensina, irmãos, e nós cremos nisso, que quando o coração se derrama diante da presença de Deus, Deus não rejeita o coração quebrantado e humilde, né? E o Senhor ouviu a oração de David Wilkerson e diz que quando ele entrou aonde Nick Cruz estava usando drogas com a sua gangue, ele começou a pregar e veio o Nick Cruz e deu um tapa na cara do pregador chamado David Wilkerson. E ele caiu no chão e começou a orar e falou assim: Deus, eu tenho orado tanto para o Nick Cruz se converter, eu tenho orado tanto, Deus, não deixa o Nick Cruz ir para o inferno. E quando ele falou isso, irmãos, muitos homens da gangue começaram a chorar.
E o Nick Cruz conta que ele viu um homem que era o mais violento da gangue, começa a chorar copiosamente. E ele falou assim: Senhor, se é verdade o que esse pregador diz, abre meu coração, porque eu estou tão cego que não vejo nada. Eu não sei a diferença da noite para o dia, do verão e do inverno. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, abre o meu coração para que eu sinta a tua palavra. Naquele dia, Nick Cruz teve um encontro com Jesus. E veio, depois de muitos anos, ao Brasil. E pregou aqui em um estádio de futebol. E lá na arquibancada estava um outro pregador chamado Josué Brandão. E o Espírito Santo de Deus tomou o Nick Cruz em profecia, dom espiritual. E falou assim: eu vou escolher e vou usar mais de 5 milhões de jovens da nação do Brasil e vou encher eles com meu Espírito Santo. Eles vão sacudir essa nação verde e amarela. E o Josué Brandão, que era solteiro, não era nem pastor nesse tempo, ouviu a profecia e disse assim: Senhor, eu quero ser um desses jovens. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. E Deus está usando ele poderosamente. E Deus quer te usar também. E Deus quer me usar também. E Deus quer usar minha esposa também. E Deus quer usar a todos nós. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Foi para Pedro, foi para Tiago, foi para João, foi para os discípulos de Jesus, foi para a igreja primitiva e é para nós também, porque os dons não acabaram, os dons não cessaram, é para o nosso tempo também. E Deus quer te usar poderosamente, meu irmão, minha irmã, nesses últimos dias que precedem a volta de Jesus, que haverá um grande avivamento, uma genuína manifestação do poder de Deus. Amém? Nós vamos concluir a mensagem, é a parte A da mensagem. A parte 1 da mensagem. Nós vamos depois, para a parte B, para a segunda parte da mensagem. E vamos aqui explicar, exaurir cada dom, um por um. Dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de conhecimento, dom de discernir espíritos, dom da fé, dom de cura, dom de milagre, dom de interpretação de línguas, dom de variedade de línguas. Cada um aqui vai ser exaurido, explicado, explanado para a glória de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com uma canção nesta hora. Nós vamos agora louvar essa canção e a irmã Cleo gosta demais. Essa canção chegou lá no Santa Clara, na congregação Santa Clara, por intermédio da vida dela. E desde quando nós começamos a louvar esse hino no vocal dos jovens, do círculo de oração, nós fomos tremendamente abençoados por essa canção. Porque ela diz assim no refrão: ainda que para te servir, Senhor, tenhamos que chorar, Em tempos difíceis é bem verdade que o choro é inevitável, mas que nós possamos assim perseverar em Cristo Jesus, perseverar na nossa fé, que eu creio que acontecerá como o Eduardo disse. Nós seremos instrumentos nas mãos do Senhor e seremos usados poderosamente para marcar a nossa geração, por intermédio do nosso testemunho. Vamos louvar ao Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus
coração. Oh Jesus, só te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero ter o poder. Ainda que a te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Ainda que pode servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh, aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.